Olá, é uma satisfação tê-los aqui conosco, né? Você que nos acompanha pelas redes sociais, Instagram, YouTube, o próprio site de Jurar 24 Horas, é sempre um prazer saber que vocês nos acompanham. E hoje estamos aqui com uma pessoa ilustre que eu conheço já há um bom tempo, Márcio Alessio, acriano do Pé Rachado, como ele diz, servidor do INCRA, há pouco tempo era superintendente, é doutor em agronomia, bacharel em direito, advogado, né? Vamos conhecer um pouco mais da vida, então, desse cidadão acriano. Então, Marcelo Alessio, fala um pouquinho para a gente, né, da tua vida, da tua trajetória até. Gladys, primeiro, quero te agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Nós estamos aqui agora, fiquei sabendo, nós estamos inaugurando um novo cenário do podcast do Juruá 24 Horas. Eu sou o Gladys há um bom tempo. Quero te parabenizar pelo trabalho que você desenvolve aqui na região do Juruá e também para todo o estado do Acre. Aos nossos amigos aqui da região do Juruá, é com muito orgulho que eu estou mais uma vez aqui na região e me considero daqui, né? Como servidor do INCRA, estive como superintendente há até pouco tempo. Temos o orgulho de, junto com a comunidade, junto com as parcerias, ter feito um trabalho grandioso que impactou milhares de vidas e estou como pré-candidato a deputado federal. Mas antes de estar como pré-candidato a deputado federal, a gente tem uma trajetória, Gleison, de muito trabalho, de luta, aqui no nosso querido estado do Acre. Sou filho de agricultor familiar, de assentado do INCRA, morei na zona rural, estudei na zona rural, sempre acreditei na educação, na educação pública, por isso que a gente batalha também, as nossas pautas é a educação pública de qualidade. E tive a oportunidade de fazer agronomia, mestrado, doutorado, fiz o curso de Direito também. E sempre a minha pauta, a minha luta foi trabalhar muito pelas pessoas que mais precisam, pelo fortalecimento da nossa agricultura familiar, da regularização fundiária, do pequeno, dos médios e também, com todo respeito aos grandes produtores. No INCRA, estive como superintendente ao longo desses 3 últimos anos. Sou servidor efetivo do INCRA já há 18 anos. A gente já trabalhou muito pelo estado do Acre. Fizemos um planejamento arrojado de trabalho por todo o estado. E aqui na região do Juruá não foi diferente. Trabalhamos muito. Temos orgulho de ter feito um trabalho grandioso com as parcerias com as nossas comunidades, com as lideranças, como eu mencionei. E o resultado disso é que a gente sabe que a gente pode fazer muito mais. Sabendo que a gente pode fazer muito mais, a gente aceitou o desafio de se colocar como pré-candidato a deputado federal, porque a gente sabe, tem a experiência do conhecimento de vida, a experiência da gestão, a formação técnica, o envolvimento com as nossas comunidades, sabe que tem muita coisa para ser feita, a atualização na legislação, investimento em infraestrutura, a parte ambiental, o crédito, todas ações importantes e estruturantes que são fundamentais para que a gente consiga desenvolver o nosso Estado. Além das pautas rurais, da pauta urbana, saneamento, saúde, educação, são todas pautas tão importantes e que a gente quer colocar à disposição da população todo o nosso conhecimento, todo o nosso histórico de vida, todo o nosso comprometimento para que a gente possa contribuir para que nós tenhamos uma região do Juruá mais próxima, com mais oportunidades para as pessoas da zona rural e das cidades, e assim a gente possa ter um estado mais desenvolvido. Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, essa região que eu carrego no meu coração e tenho um carinho muito especial por ela. E me sinto daqui, de todos os municípios, por estar aqui frequentemente. Só esse ano é a 8ª vez que eu venho aqui no município de Cruzeiro do Sul. Então, venho mais de uma vez por mês, né, desenvolvendo o nosso trabalho e agora iniciando essa caminhada como pré-candidato a deputado federal, ouvindo muitas comunidades, né, para que a gente possa entender cada vez mais as suas demandas e, acima de tudo, construir propostas, assumir compromissos para que a gente possa ter um futuro melhor. Agora, Márcio, você falou que essa é a 8ª vez que vem ao Juruá. Eu acompanhei algumas dessas vezes, lembrando que não é viagem a passeio, não é aqui passear. Muitas dessas vezes eu estive presente ali no Teatro dos Nauas, teatro lotado, serviços que o INCRA estava levando, então, para a população, você tendo lá na época superintendente. Então. Exatamente, Gladys. A gente, enquanto superintendente, a gente fez um trabalho grandioso e eu não fui um superintendente de gabinete. Eu fui o superintendente de estar junto com o povo, junto com a equipe técnica, executando em campo todas as nossas ações. E assim foi. Todas essas viagens, eu sou considerado gestor federal, estive como gestor público federal, que mais andou nos 22 municípios do estado do Acre. Conheço a realidade, os assentamentos, a zona rural, as cidades dos 22 municípios. E eu penso, imagino que quando o gestor está junto com a sua equipe e vai na prática conhecendo as suas dificuldades, as coisas andam mais rápido. Então, nós fizemos uma gestão em Brasília para estruturar as nossas ações, buscando garantir recursos
facilitar e desburocratizar. Eu escuto com muita frequência o reconhecimento dos nossos produtores, das nossas produtoras, sobre o nosso trabalho prestado no INCRA. E todas essas vindas aqui na região do Juruá foram com entregas, não foram viagens a passeio, como você muito bem disse, foram com muitas entregas de serviços e de produtos. E aí eu gostaria de aproveitar e trazer alguns números. Ao longo de 3 anos, no estado do Acre, nós regularizamos mais de 14 mil famílias. Você imagina 14 mil famílias que não tinham documento das suas terras, que passaram a ter o documento, o título provisório e o título definitivo. Dessas 14 mil famílias, cerca de 8 mil famílias foram contempladas aqui na região do Juruá. No mesmo período dos 4 anos da gestão anterior, foram 1.200. Na nossa gestão, com 3 anos, foram 14 mil famílias. Isso foi fruto de muito trabalho da nossa equipe técnica e das comunidades. Retomamos a criação de assentamento, Gladys. O INCRA fazia 8 anos antes da minha gestão que não criava nenhum assentamento no estado do Acre. Na nossa gestão, nós criamos 16 assentamentos novos e tem mais 6 que o trabalho segue e é continuado para criar até o final do ano. Também é o período em que o INCRA mais criou assentamentos no estado do Acre. Aqui na região do Juruá tem vários criados. Por exemplo, o PA Porto Alegre e o Hermenegildo Jucá, no município de Cruzeiro do Sul, o Mississippi Marechal Tamaturgo, o Humaitá, o Assis, em Porto Walter, o Dona Isaura, lá em Mâncio Lima, e outras áreas no município de Rodrigues Alves, só para citar alguns que me vêm na cabeça. Outra situação muito importante é o crédito. Nós aplicamos mais de 80 milhões de reais em 3 anos no estado do Acre. E desses 80 milhões, cerca de 50 milhões foram destinados aqui para a região do Juruá, devido ao grande volume de demandas, o grande volume de assentamentos. E todos esses créditos eles foram muito importantes, porque com a regularização, com o crédito, você investe na produção, é mais renda, é mais oferta de alimentos, é renda para quem produz e é mais produtos sendo ofertados para a cidade, para as nossas feiras, para os nossos pequenos estabelecimentos, para as vendas diretas, para o consumo das próprias famílias. Então, é muito importante. A gente fez tudo que estava ao nosso alcance, buscando desburocratizar, simplificar, a pauta de regularizar, titular. Um exemplo, por exemplo, um grande assentamento que nós temos aqui na região é o Jamil Gereissati. Jamil Gereissati é um assentamento que estava com muitas dificuldades, com muita irregularidade, que nós regularizamos lá são cerca de 800 famílias já regularizadas, e o trabalho de demarcação e de georreferenciamento já está acontecendo, e os créditos também já foram aplicados. Ali, quem está no assentamento sabe a diferença que aconteceu com o fruto desse nosso trabalho. E só que nós podemos e queremos fazer muito mais. A gente não faz tudo que a gente gostaria. A gente tem a maior ciência e consciência que a gente poderia ter feito muito mais. Só que a gente tem travas na legislação, a gente precisa ampliar os nossos orçamentos, a gente precisa criar novos projetos, novos programas, como, por exemplo, a infraestrutura rural. A gente precisa tratar com muita prioridade a infraestrutura rural, a educação rural, que ainda é deficiente, a saúde rural, que muitas vezes eu estava aqui mesmo, outro dia, fazendo uma visita a um posto de saúde aqui da cidade, e o atendimento ainda precisa ser melhorado, precisa ter mais profissionais, então precisa ser tratado com mais prioridade. Diante de tudo isso, pelo nosso histórico de vida, pela nossa formação, pelo nosso conhecimento, aceitamos o desafio por quê? Porque a gente entende que é por meio da política que a gente consegue propor todas essas mudanças. Muitas pessoas gostam de política, outros não querem nem falar sobre ela, mas uma coisa a gente tem que colocar na nossa consciência e a gente compreender: a política faz parte de tudo que a gente faça nas nossas vidas. Precisamos da política para mudar a lei, precisamos da política para buscar novos investimentos, precisamos da política para captar novos recursos, para desenvolver novos projetos. E por esse motivo é que eu resolvi, diante desse trabalho realizado no estado do Acre, aceitando o convite, né, e o desafio da gente se colocar à disposição como pré-candidato a deputado federal, porque a gente conhece a nossa realidade com toda a humildade, sem querer ser melhor do que ninguém, mas a gente está preparado para debater, para construir e trabalhar, só trabalhar mais por dias melhores pelo nosso povo, pela região do Juruá e por todo o estado do Acre. O Acre tem uma realidade bem específica, né? É fronteira com os ribeirinhos, população tradicional. Como essa tua experiência, a tua formação pode ajudar para ter essa visão macro da realidade do Acre, para poder ajudar nós?
Exatamente. Olha, nós estamos numa região que, ao mesmo tempo, ela é complexa, mas ela é privilegiada. Nós estamos na Amazônia, fronteira com a Bolívia, fronteira com o Peru, e a gente sabe todos os potenciais da nossa região. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender essas diversidades. Aqui nós temos público da agricultura familiar, nós temos as cidades que precisam de uma atenção muito especial para fins de regularização, para fins de saneamento, para fins de infraestrutura. Hoje, menos da metade da nossa população da zona urbana tem, por exemplo, acesso a uma água permanente, a saneamento básico, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente precisa entender essas diversidades. Nós temos os povos indígenas, nós temos os agricultores familiares, nós temos os extrativistas, nós temos os assentados, nós temos os médios, nós temos os grandes produtores, e a nossa experiência de ser da zona rural, de viver na cidade, de ter passado pela formação na área agrária, de ter a formação na área de direito, porque tudo que a gente faça depende de lei, depende de norma, depende de regras, a gente pode contribuir muito, porque a gente conhece a realidade dos 22 municípios do meio rural, conhece a realidade das cidades, e a gente pode contribuir muito em várias frentes. Eu não vou me prolongar, mas para as cidades, nós temos que avançar muito na regularização fundiária urbana. O município de Cruzeiro do Sul, em especial, tem um grande potencial, tem uma grande área que ainda ninguém tem o seu documento da sua terra. E a gente precisa melhorar isso, a gente precisa avançar isso. Para isso, a gente precisa priorizar na gestão e precisa também fazer mudança na legislação, que hoje é muito burocrática. Aqui, por exemplo, no município de Cruzeiro do Sul, você tem o bairro Formoso, ali. Ali tem quase 3 mil famílias que moram naquela área e que a gente precisa avançar para a regularização fundiária daquelas famílias. Precisamos planejar as nossas cidades. Chega da gente, das nossas cidades se expandirem por meio de invasão, de ocupação indevida. Os planos diretores são muito importantes. Como deputado federal, a gente pode contribuir também com esse planejamento. A nossa produção rural, a infraestrutura. Hoje, a gente tem uma carência muito grande de infraestrutura. A gente vê a todo momento. Recentemente, eu vi um manifesto dos produtores ali do Santa Luzia, do Jamil Gereissati, ou promessas que foram feitas para fins de obras e serviços e que não aconteceram. E qual é a proposta que a gente tem? Acho que tem que colocar isso como prioridade, com um debate sério. E nós temos um plano. Qual é o plano que a gente precisa construir? Nós precisamos constituir um Fundo Nacional de Infraestrutura para que a gente possa trabalhar para o nosso povo, para que a gente possa garantir recursos, para que a gente possa captar recursos. Não é com emenda parlamentar que você vai resolver o problema de infraestrutura do estado do Acre. E aí eu trago um número. Nós temos mais de 14 mil quilômetros de ramais no estado do Acre. Desses 14 mil quilômetros de ramal do estado do Acre, cerca de 6 mil quilômetros de ramais estão em condições péssimas ou precárias. Certamente você que está nos acompanhando agora é um desses que está nessas condições péssimas ou precárias. E sabe quando precisa para poder deixar esses ramais minimamente funcionando? Cerca de R$ 1 bilhão. E você faz no ano seguinte você faz de novo. Então não dá para trabalhar de qualquer jeito, sem planejamento. Por isso, nós temos que colocar a infraestrutura no centro do debate, porque é o direito de ir e vir, impacta na saúde, na educação, na comercialização, nos serviços. Imagine uma mãe que tem um filho pequeno lá dentro do ramal e o filho está doente. Outro dia encontrei uma senhora que a filha tem epilepsia, ela teve um ataque e aí não conseguia sair de lá. E aí, vendo a hora da sua filha, né, ter uma complicação muito maior. Então, a infraestrutura tem que ser centro do nosso debate. E nós queremos liderar esse debate da infraestrutura por meio da criação de um Fundo Nacional de Investimento para a Infraestrutura que contemple a zona rural e a zona urbana. E, para isso, a gente tem que atrair captação de recurso público e privado, porque somente o público não vai ser suficiente. E nós estamos na Amazônia para finalizar com a sua pergunta. A Amazônia é estratégica para esse debate. E a infraestrutura na Amazônia é estratégica nesse debate. Então, se a gente quer ter condições de vida para as populações, para os povos se desenvolverem na Amazônia, um dos pontos centrais é a infraestrutura, para a captação, inclusive, de recursos externos. E, para isso, a gente precisa de um mandato, a gente precisa construir uma proposta, precisa aprovar uma lei, precisa fazer a regulamentação e, como deputado federal, a gente não tem dúvida que pode contribuir diretamente. Então, nós queremos liderar esse debate porque nós conhecemos essa realidade. Eu, particularmente, como um filho de assentado, morador da zona rural, sei o que é isso. Sei o que você é passar mais tempo empurrando um caminhão pau de arara, como a gente chama na região, para chegar à cidade e muitas vezes estragar a produção, porque não tem como tirar. E muitas vezes, quando você consegue tirar, o custo do frete é quase a metade de tudo que você produziu.
Se a gente destravar essa questão da infraestrutura, que tem que ser central, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso estado do Acre, os nossos produtores rurais, as nossas cidades vão certamente dar um salto de qualidade gigantesco. Agora, a gente precisa de um conhecimento técnico, um compromisso político e articulação política construir essa proposta. Nós estamos prontos para ser o líder, para liderar esse debate com todo o estado do Acre. O senhor falou, então, de acesso, isolamento dos nossos produtores. Como servidor do INCRA, ex-presidente, como o senhor avalia essa questão da parceria, prefeitura, INCRA, governo estadual, no caso? Sim. Olha, como eu disse, a gente precisaria cerca de R$ 1 bilhão para atender aí cerca de 7, 8 mil quilômetros de ramais, somente falando dos que estão em condições péssimas ou precárias. E eu entendo que isso, a responsabilidade tem que ser um pacto federativo e de todos, dos municípios, do governo do estado e do governo federal, porque todos três têm as suas devidas responsabilidades. E, acima de tudo, dos parlamentares. Os parlamentares têm que ter compromisso. Hoje a gente olha na linha do tempo e a gente se pergunta, e é bom, inclusive, fazer essas perguntas, quanto é que os parlamentares destinaram, por exemplo, para a infraestrutura rural? Quantos que os parlamentares destinaram para fazer melhoria da BR-364? A gente não tem esses números expressivos destinados para essa pauta. Por isso que tem que ser um conjunto. Mas não é só ter a união do governo federal, do governo estadual, dos municípios e a vontade dos parlamentares. A gente precisa inovar. Porque se fosse somente por união, ao longo da nossa história, isso certamente teria acontecido. A gente tem que criar algo novo, com conhecimento técnico da realidade, criar um fundo, eu penso, a nossa equipe técnica, que é uma das soluções, que a gente possa captar recursos, inclusive internacional, para ter esse investimento. E aí sim, a gente ter um fundo, um sistema nacional integrado, todo mundo junto, o município vai poder planejar, saber quanto é que ele tem para investir, e aí, se ele tem possibilidade, vamos trabalhar no que é obra de arte, vamos trabalhar no que é saneamento básico, vamos trabalhar no que é o sistema de esgoto. Eu tenho um planejamento e tenho um orçamento previsto. Vamos priorizar, de acordo com a produção, a organização, as cadeias produtivas, asfaltamento daqueles ramais que são prioritários, que são os principais, que dão acesso para os demais. Mas tudo isso a gente precisa, primeiro, organizar esse sistema, garantir esse recurso, contribuir com esse planejamento e fazer um amplo debate, porque o nosso povo, a sociedade, é que vive na zona rural, é que está na cidade, sabe a água que não está chegando, sabe a energia elétrica que precisa melhorar, sabe o seu sistema de saneamento, esgoto, que a gente observa nas cidades ainda muito a céu aberto. Então, a infraestrutura ela é central. E por estarmos num ponto estratégico da Amazônia, na tríplice fronteira, eu não tenho dúvida nenhuma que nós podemos liderar esse processo e dar um grande salto de avanço para garantir que um projeto como esse se transforma numa política pública e a gente tenha mais garantia de investimento para a melhoria da qualidade de vida, tanto do povo da cidade quanto da zona rural. Esse é um dos projetos que a gente tem, entre tantos outros. Eu tenho uma equipe que anda comigo, que está junto comigo, extremamente qualificada, que a gente vem construindo, porque eu, como sozinho também, não tinha feito nada do INCRA, não tinha feito em lugar nenhum. Somos um time, somos uma equipe, ouvindo desde os produtores, profissionais extremamente qualificados, de entidades com grande know-how, sabedoria, e que juntos a gente faz esse time, faz esse conselho. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está preparado para liderar esse debate, tantos outros que podem surgir pela frente, pelo bem do Acre. É só isso que a gente quer, trabalhar mais pelo bem do Acre, pelo bem do nosso povo. Caminhando já, então, um pouquinho da nossa conversa, o senhor é servidor federal, né? Estava ali no seu ninho, no seu conforto, o conforto, né? Mas o que então lhe motivou a apresentar seu nome como pré-candidato? O que me motivou é a vontade de fazer mais pelo aquilo que a gente acredita, pelo nosso Estado, pelo amor que eu tenho para o nosso Estado, e principalmente por ficar com uma inquietação e muitas vezes, Gladys, com uma situação de impotência. Você sabe quando você está vendo um caminho que pode ser percorrido e aquilo não está acontecendo? E você sabe que você pode contribuir para que aquilo aconteça? Então, essa é a minha principal inquietação. Como gestor público, saber que nós temos alternativas e que depende da mudança da lei e que a gente não conseguiu fazer isso porque depende de um projeto apresentado na Câmara Federal, no Congresso Nacional, a gente vendo a possibilidade de poder trabalhar mais pelo nosso povo, por exemplo, esse projeto da criação de um fundo que é tão importante, que vai destravar a economia do Estado do Acre. Aí a gente está falando só de infraestrutura, não, está falando de serviço, geração de emprego, renda, direito de ir e vir, saúde, educação, está tudo interligado. E você vendo que você pode contribuir e as coisas, esse debate não está sendo feito. Então, esse é um dos motivos.
a vontade que eu tenho de trabalhar mais pelo meu povo, de fazer com que as pessoas que estão na zona rural, por exemplo, não tenham que passar pelas mesmas dificuldades que eu passei quando eu estava lá, e a gente buscar soluções, buscar alternativa. Eu digo quando eu estava lá, e eu sempre estou lá, porque meu pai é assentado na reforma agrária, lá perto de Assis Brasil, e até hoje trabalha, vive, produz, planta café, cria gado, cria peixe, tem várias espécies de sistemas agroflorestais, então eu nunca saí do meio rural. Então, o que me motivou é, com toda a humildade, é esse conhecimento, esse time qualificado que a gente tem, a experiência de vida, de gestão, e vendo que a gente tem caminhos para ser percorrido e que isso não está sendo feito. Então, nós queremos liderar esses debates, queremos contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, tanto das cidades quanto do meio rural, porque nós estamos totalmente interligados. Nós somos um Estado rural. Hoje não tem ninguém que tenha, por exemplo, uma casa na cidade. É muito comum que você tenha um lote, um terreno, um sítio, uma colocação, uma colônia, como a gente chama, e o contrário também é verdade. Então, nós temos que pensar no coletivo, pensar no conjunto. A pauta da infraestrutura é prioritária, a regularização fundiária é prioritária, a regularização ambiental ela é prioritária, a saúde e a educação é prioritária para que a gente possa ter um estado do Acre melhor. Então, essa é a minha principal inquietação. Estamos fazendo andanças, caminhadas, ouvindo o nosso povo em todo o estado do Acre, e a gente só quer ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta e contribuir para que tenha um estado melhor, buscando soluções para problemas que estão aí há muito tempo, aguardando respostas, e a gente, com toda a humildade, a gente entende que a gente pode liderar esse processo para que a gente possa ter dias melhores, esperança, fé para o nosso povo, que isso pode acontecer. É um pré-candidato que vem mais técnico ou militante? É um pré-candidato que vem mais técnico, porque eu estou na condição de pré-candidato a deputado federal pelo trabalho técnico desenvolvido. Então, a gente conhece a realidade, me dediquei muito tempo da minha vida buscando formação técnica, formação acadêmica, para colocar a serviço do nosso povo. Fiz o melhor que eu pude como gestor, e um dos motivos de eu ter feito o curso de Direito também é a necessidade de a gente entender sobre a legislação, sobre tudo que a gente faça nas nossas vidas tem uma legislação, é um candidato que parte do perfil técnico. E eu penso o seguinte, aprendi ao longo desses anos, Gladys, que as coisas não estão separadas. E que, tecnicamente, a gente precisa tomar decisões políticas, mas que, politicamente, a gente precisa tomar decisões a partir do conhecimento técnico. Se a gente conseguir juntar essas duas coisas, eu acredito que a gente possa avançar muito mais. E é nisso que eu estou disposto a colocar ao meu nome à disposição para avaliação da sociedade, da população acreana, para que a gente possa trabalhar mais pelo nosso Estado. Então é isso. Te agradece. Conversa franca aqui com o Márcio Alessio. Então, agora sua mensagem aí para quem nos assiste nesse momento. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Uma honra estar aqui dialogando com vocês. Estou nessa nova missão porque eu acredito que o Acre, sim, dá certo. Ele tem muitas condições para melhorar e a gente se coloca nessa condição de poder liderar um processo que a gente possa integrar a zona rural, a zona urbana, ouvindo todo mundo e construindo soluções técnicas a partir de decisões políticas e, a partir das decisões políticas, a partir do conhecimento técnico para que a gente possa ter um desenvolvimento. Então, só agradecer pelo espaço, pela oportunidade, dizer a todos os amigos e amigas que nos acompanham que nós queremos andar bastante, vamos andar bastante, estamos andando bastante, ouvindo as demandas que a gente conhece, mas ninguém conhece melhor do que quem vive o seu dia a dia. Então, agradecer pelo espaço, pela oportunidade, e só sonhamos com um Acre melhor, e para isso que a gente acredita muito no trabalho, com seriedade, com dedicação, com competência, fazendo o nosso melhor, e o resto a gente coloca nas mãos de Deus, e vamos seguindo juntos, construindo um Acre que a gente acredita. Muito obrigado. Satisfação. Então, você ouviu o Márcio Alessio. Quem não segue ainda a página no site Jurais 4 Horas, vai lá, segue a gente, segue também no YouTube, e nos acompanha para ficar sempre bem informado. Tanto